Fala galera, eu sou o Fabiano Bandeira e aqui no meu canal muito Botafogo de futebol e regatas. Tudo pago, o Fogão acertou as pendências com o elenco atual. Dívida histórica foi quitada pelo Glorioso e John Textor investiu 30% a mais do que o pensado inicialmente para o ano de 2022. Antes de mais um conteúdo robusto para vocês, peço para que se inscrevam no canal Fabiano Bandeira. É simples, rápido, fácil e grátis. Tem um botão embaixo do vídeo, inscrever-se. É só clicar e fazer parte desta família maravilhosa que torce para o Fogão e acompanha o canal Fabiano Bandeira diariamente. Já é inscrito? Traga novos inscritos. Vamos passar dos 41 mil, depois vamos muito além, pois o Glorioso é gigante. Deixa o like, isto é fundamental para o crescimento do canal, e ative o sininho para que você receba as notificações de todos os vídeos e todas as lives aqui do canal Fabiano Bandeira. Este vídeo é em memória do Rei Pelé, que infelizmente nos deixou ontem, mas o legado interminável do rei do futebol permanece. Pelé foi o maior companheiro de Mané Garrincha na seleção brasileira. Nunca perderam jogando juntos. E Garrincha, um dos maiores da história do futebol, é um dos maiores ídolos do nosso Glorioso. Falando agora sobre o nosso Botafogo, hoje pela manhã, meu amigo Bernardo Gentili, tropa do Gordão, Gordão Trembala, lá do Fogão Net, soltou em primeira mão que o Botafogo quitou todas as dívidas com o elenco atual. Então, os jogadores vão ter um Réveillon tranquilo. O Botafogo pagou os salários, o Botafogo pagou o 13º, férias, premiações, tudo certo com os jogadores, tudo certo, então, em relação a essa parte financeira. Isso é muito bom. O Botafogo teve recentemente, mais uma vez, o problema de fluxo de caixa, embora muita gente tenha falado sobre o John Textor comprando o Lyon, que isso poderia atrapalhar. O GE fez uma matéria, eu coloquei o link aqui recentemente, esclarecendo muitos pontos importantes a respeito disso. O Botafogo conseguiu, então, resolver essa questão do fluxo de caixa agora, pelo menos para este momento, e quitou as dívidas com o elenco. O clube não faz mais que obrigação, o John Textor não faz mais que obrigação. Mas já que foi noticiado, estava na mídia que o Botafogo estava em atraso, nada mais justo que estar na mídia também que o Botafogo acertou e conseguiu resolver os problemas. Bom fim de ano para o elenco do Fogão. E é interessante que houve uma estratégia do Botafogo no sentido de manter... Estratégia não, isso é o certo. De manter sempre tudo muito claro com os atletas. Todos eles sabiam que havia um problema e qual era o problema. E que o Botafogo, ao contrário de outras épocas, tinha os recursos. Em algum momento, a grana cairia na conta dos jogadores. E foi o que aconteceu. Por isso, os jogadores também ficaram extremamente tranquilos e foram pacientes. Que não se repita, porque fica muito chato. Mas os jogadores entenderam e o Botafogo pagou o que devia. Vários jogadores postando nas redes sociais os treinamentos nas férias. Prevenção de lesão, treinamento de manutenção, treinamento de preparação para que eles cheguem muito tranquilos também para a pré-temporada. Tudo isso acontecendo, jogadores postando, estamos na época das redes sociais e não vejo o menor problema nos jogadores colocando por lá que o Botafogo tem um time de gente focada, isso é bem legal. Então, se o jogador está treinando, está postando, eu acho sempre muito bacana. Que dê tudo certo em 2023, esse time corresponda, que cheguem mais reforços, que o elenco seja qualificado, como sempre falo aqui, mas demos um passo importante para a temporada que vem. E mais que isso, dívida histórica quitada. O Botafogo quitou uma dívida de 54 milhões de reais com a Prefeitura do Rio de Janeiro. É sempre bom deixar claro que, embora as obrigações do Textor sejam com o futebol, é muito importante o clube social dar certo, os esportes olímpicos darem certo, porque é a marca Botafogo que vai para o mundo. E o Botafogo é um clube tradicionalíssimo em outros esportes, tanto que está no hino. Então,
tem mais, obrigação. Dívida é para ser paga e o Botafogo pagou. Eu vou ler agora a nota oficial do Fogão, que é curta e é muito interessante. Foquem no último parágrafo. SAF Botafogo quita dívida histórica de 54 milhões com a prefeitura referente ao ISS, Imposto sobre Serviço. Desta forma, o clube poderá obter a última CND, Certidão Negativa de Débito, para voltar a ter projetos incentivados com o governo. Isso é ótimo para fomento das categorias de base em vários esportes e até mesmo em alguns para o profissional. Como continuidade ao planejamento econômico-financeiro de John Textor na gestão do Botafogo, a SAF quitou na quinta-feira, 29, também conhecida como ontem, uma dívida histórica de 54 milhões com o município do Rio de Janeiro, referente ao ISS, Imposto sobre Serviços. O pagamento reafirma o compromisso da gestão com os acordos celebrados e é uma excelente notícia para o clube social, que poderá voltar a firmar projetos incentivados com o governo para o desenvolvimento dos esportes olímpicos. A SAF surgiu com a visão de John Textor de ver o futebol e o clube social e olímpico forte. Isso era uma preocupação de muita gente, então é bom que esteja em nota oficial do clube. E unidos, pois o sucesso de ambos tem como grande beneficiado a marca Botafogo e o seu torcedor. Último parágrafo, coisa que eu já vinha adiantando aqui, agora com valores, com percentual. Neste primeiro ano de SAF, havia o compromisso no acordo de acionistas de investimento de 150 milhões de reais. Como sinal de comprometimento com o Botafogo, até o presente momento já foram investidos 200 milhões de reais, o que representa acima de 30% de investimento a mais do que o esperado. Recapitulando, de vez em quando faço isso aqui no canal Fabiano Bandeira. John Textor comprou 90% das ações do futebol do Botafogo. Inicialmente, 80% ele tinha feito, antes da assinatura do contrato vinculante, um empréstimo ponte de 50 milhões de reais. Assinou o contrato vinculante com o Fogão, o Botafogo não devolveu os 50 milhões de reais para o Textor, como havia sido acordado também, então ele ficou com mais 10% das ações, 90% das ações do futebol do Fogão. E ele teria que aportar, ainda em 2022, mais 100 milhões de reais, além daqueles 50 milhões que haviam sido aportados antes da assinatura do contrato vinculante. Então, John Textor, em 2022, teria que aportar 150 milhões de reais no Botafogo. E segundo a nota oficial, foram aportados 200 milhões de reais. Mas o John Textor pode investir o quanto quiser. Tem um valor mínimo. Por exemplo, em 2023, tem que aportar mais 100 milhões, 2024 mais 100, 2025 mais 50, mas ele pode colocar muito mais grana que isso. Eu espero até que coloque em estrutura e time, para que o Botafogo melhore cada vez mais. E você vai acompanhando aqui diariamente, muitas vezes sem alarde, as notícias, informações, alguns detalhes que a gente pega por aí a respeito do nosso glorioso Botafogo de futebol e regatas. Galera, é o seguinte, infelizmente o rei do futebol nos deixou ontem. Pelé, Edson Arantes do Nascimento, um ídolo do esporte, meu ídolo pessoal, o maior esportista de todos os tempos, ídolo do Santos, ídolo da seleção brasileira, multicampeão. É difícil falar sobre o Pelé, principalmente depois que eu conheci o Pelé. Já contei por vezes aqui o que ele falou para mim e para outras pessoas a respeito do Didi. Ele também via o Garrincha como um fenômeno. Pelé e Garrincha jogaram juntos pela seleção brasileira 40 vezes, venceram 36, empataram 4. Os dois foram importantíssimos no título mundial na Suécia em 1958. Além de tudo, era muito bonita a amizade entre Garrincha e Pelé. Os meus sentimentos a quem ama o Pelé, os meus sentimentos à família do Pelé, e foi uma honra, um presente de Deus ter conhecido Edson Arantes do Nascimento, o Pelé.
Quem ainda não entendeu o que representa a figura do Pelé, sugiro que entre nas redes sociais ou que dê um Google, como a gente fala hoje, e veja as capas dos jornais de todo o planeta. Eu não estou falando dos jornais esportivos, estou falando de todos os jornais. Só Pelé. Ele foi homenageado até pela NASA. O Pelé transcende o futebol. O Pelé é um capítulo espetacular da história do Brasil. E fica o legado. É isso, galera. Estamos muito juntos. Saudações alvinegras. Aquele abraço. Valeu. Fui.